Uma agente penitenciária foi flagrada dentro de um armário com um detento, em uma posição que ninguém conseguiria justificar. Outra foi gravada em plena cela, beijando um preso como se fosse um casal apaixonado. E isso é só o começo. Dentro das prisões, coisas acontecem que nunca deveriam vir à tona. Mas quando as câmeras estão ligadas, os segredos acabam expostos para o mundo inteiro. Hoje, você vai ver os momentos mais insanos que nunca deveriam ter acontecido em prisões. De agentes da lei cruzando todos os limites até flagrantes que desafiam qualquer explicação e, no final, um escândalo que abalou um país inteiro. Então já se prepara, porque o que você vai ver agora é simplesmente inacreditável. Imagine o escândalo. Uma agente penitenciária que deveria manter a ordem dentro da prisão foi flagrada trancada dentro de um armário com um detento. E quando abriram a porta, a cena era simplesmente inacreditável. Os presos sabiam o que estava acontecendo. Os guardas desconfiavam, mas ninguém tinha provas. Até que uma câmera oculta capturou tudo. A oficial foi vista entrando discretamente no corredor de serviços, olhando para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava observando. Segundos depois, um detento se aproximou e os dois desapareceram atrás da porta. O que aconteceu lá dentro? Bem, quando os guardas finalmente abriram o armário, a agente estava de joelhos, ajustando a roupa e tentando esconder o rosto. O detento, por outro lado, exibia um sorriso como se soubesse que o segredo tinha acabado. O flagrante foi devastador para a carreira da agente. Assim que o vídeo vazou, ela foi imediatamente afastada, perdeu o cargo e ainda foi investigada por conduta inapropriada com detentos. Mas o mais chocante é que esse caso está longe de ser um caso isolado. Se você achou essa história absurda, espere até ouvir o que aconteceu dentro de uma cela, onde outra agente foi flagrada beijando um preso como se estivesse em um encontro romântico. Manter a ordem dentro de uma prisão não é tarefa fácil, mas ninguém esperava que uma das próprias agentes estaria envolvida em algo que desafiava todas as regras. E dessa vez, as câmeras registraram tudo. Tudo começou quando os guardas notaram que um detento estava recebendo privilégios estranhos. Tempos de visita mais longos, comida melhor e até certos favores que outros presos nem chegavam perto de conseguir. Mas foi só quando uma inspeção surpresa foi feita na cela dele que o mistério foi revelado. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que a agente entrou na cela, se aproximou do detento e, sem hesitar, começou a beijá-lo. Não foi um simples beijo. Os dois estavam tão à vontade que parecia mais um encontro romântico do que uma interação entre agente e preso. Quando o vídeo vazou, a repercussão foi imediata. A agente foi suspensa e depois demitida, além de enfrentar uma investigação interna para descobrir até onde essa relação tinha ido. O preso, esse saiu no lucro. Além de ter recebido tratamento especial dentro da cadeia, ainda virou assunto entre os outros detentos. Mas se você pensa que esses são os únicos casos de agentes cruzando todos os limites, se prepare, porque a seguir você vai ver prisões que saíram completamente do controle, desde tentativas bizarras de fuga até momentos que desafiam qualquer explicação. E no próximo caso, uma stripper completamente fora de si tenta seduzir um policial com uma promessa descarada. Mas a reação dele não foi nada do que ela esperava. Algumas pessoas fazem de tudo para escapar da prisão. E essa mulher tentou algo realmente inesperado. Era uma noite comum para um policial rodoviário nos Estados Unidos, até que ele viu um carro zigue-zagueando pela pista. O motorista, uma mulher visivelmente alterada que ignorou os sinais para encostar e tentou fugir. Depois de alguns minutos de perseguição, ela finalmente parou. Mas ao invés de cooperar, decidiu seguir outro caminho. Ela tentou seduzir o policial para escapar da prisão. As câmeras registraram tudo. Primeiro ela negou que estivesse bêbada. Depois, mudou de tática e começou a flertar descaradamente. Chamando o policial de bonitão e perguntando se ele não queria resolver as coisas de outro jeito. O policial profissional e inabalável ignorou completamente as investidas e continuou o procedimento. Mas a mulher não desistiu. Mesmo já algemada e sendo colocada na viatura, ela ainda insistia, dizendo que poderiam fazer um acordo. O resultado: em vez de escapar, ela recebeu ainda mais acusações. Além de dirigir sob efeito de álcool,
Agora também enfrentava resistência à prisão e tentativa de suborno a um agente da lei. Mas essa não foi a única que tentou usar a sedução como estratégia. Se tem uma coisa que policial já está acostumado a ouvir, são desculpas esfarrapadas. Mas essa mulher decidiu ir além e tentou conquistar o próprio agente que a prendeu. Grace Spunamore, uma stripper de Ohio, estava dirigindo depois de beber quando bateu o carro em outro veículo e tentou fugir. Só que ela não contava que um policial estivesse por perto e visse tudo. Ao ser abordada, ela tentou negar, dizendo que não tinha bebido nada. A white female. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Why did you take off like that? I'm sorry. Were you drinking or something? No. Mas minutos depois, acabou confessando. Tinha tomado pelo menos 2 doses duplas de tequila. O policial, sem paciência para mentiras, decidiu prendê-la na hora. Mas foi aí que a situação ficou estranha. Do you have anything in your pockets? Oh yeah? Oh yeah? I don't know. You want to check me? Search me real quick. You on something right now? No. I just came from dinner with my trip. How much you have to drink there? 2 doubles. 2 doubles of what? Patron. Okay. So you are drunk. Get your Okay. leg in the car. Listen, handsome man. Get your leg in the car. All right. What do you No, what do I you don't want? believe you. What do you I want? don't believe you. Assim que foi algemada, Grace começou a elogiar o policial, chamando ele de bonitão e dizendo que ele tinha mãos fortes. Dentro da viatura ela não parava. Tentava puxar assunto, ria sozinha, e até perguntou se o policial não queria relaxar um pouco com ela. A cena foi ficando mais bizarra a cada minuto. E quando chegaram à delegacia, ela conseguiu piorar ainda mais a situação. I'm gonna get a female leg here. Well, get it. Just stay there. No, Just stay there. I want to take them all. Okay. I want to be in my pants. You want to try me? Stay in the blue box. No, hold on. Stay in the blue box. You want to taste me? No. Do it. Stay in the I blue like box. It. I like it kinky. Stay in the blue box, Grace. Don't. Stay in the blue box. Step back. Enquanto esperava uma policial feminina para revistá-la, simplesmente urinou em si mesma e ainda tentou continuar a conversa. O policial, claro, manteve a postura profissional o tempo todo. Mas Grace não só foi presa por dirigir embriagada, como também passou vergonha ao vivo para as câmeras. Mas enquanto essa apenas tentou seduzir, a próxima foi ainda mais ousada. Tem gente que, ao ver a polícia chegando, tenta correr. Outros tentam se esconder. Mas essa mulher escolheu um lugar completamente inusitado para evitar a prisão: o chuveiro. Era uma noite tranquila em um hotel, até que os hóspedes começaram a ouvir gritos vindos de um dos quartos. Quando a polícia chegou para verificar, descobriram que uma mulher, alterada e visivelmente embriagada, estava brigando com a própria mãe. Os oficiais bateram na porta e pediram para ela sair. Mas em vez de atender, ela ignorou completamente e foi tomar banho. Os policiais tentaram conversar, mas ela se recusava a sair do chuveiro. Respondeu que não estava pronta para falar e que precisava terminar o banho primeiro. Foi aí que os agentes perceberam que não tinham escolha. Entraram no banheiro e encontraram a mulher relaxando debaixo da água quente, como se nada estivesse acontecendo. Lisa, step out of the shower. Come on, stand up. Dad, y'all trying to burn me now? No. Y'all trying to burn me now? Stand up. Where's the Step out of what? the shower. Where the Step out of the shower. Sem paciência para o teatro, eles desligaram o chuveiro, enrolaram a mulher em um lençol e a levaram direto para a viatura. No fim das contas, ela foi presa por agressão doméstica e resistência à prisão. E o banho quente virou uma fria bem maior do que ela esperava. Mas quando o assunto é tentar escapar da polícia, alguns levam isso ao extremo. Casamentos são momentos de celebração, festa e alegria. Mas nesse caso, a noite especial acabou em pancadaria, confusão e várias prisões. Tudo começou quando um dos convidados, já alterado, começou a causar problemas em um bar durante a festa. Ele discutiu com os seguranças, ficou agressivo e acabou acertando um soco em um dos funcionários. Foi aí que a polícia foi chamada.
Quando os oficiais chegaram, tentaram conter a situação de forma pacífica, mas alguns convidados não gostaram da intervenção e decidiram enfrentar os policiais. O que era para ser apenas uma detenção virou um verdadeiro caos. Um grupo começou a empurrar os agentes, enquanto uma mulher foi além. Deu um chute direto na virilha de um dos policiais. O oficial, no instinto, reagiu e acertou um soco nela, derrubando-a no chão. Isso só piorou a confusão. Outros convidados começaram a atacar os policiais e, em segundos, a festa virou um verdadeiro campo de batalha. No final, 6 pessoas foram presas por agressão, resistência e desordem pública. O casamento que deveria ser um dia inesquecível, realmente foi. Mas pelos motivos errados. Mas se você achou isso intenso, espere até ver quem tentou machucar um policial de propósito. Ser parado pela polícia pode ser um incômodo para muita gente. Mas essa mulher levou a impaciência a um nível completamente perigoso. Tudo começou quando um policial fez uma abordagem de rotina e pediu que a motorista apresentasse os documentos. Mas em vez de cooperar, ela decidiu dificultar o trabalho do agente. Primeiro fingiu que não ouvia as ordens. Depois, abriu apenas uma fresta da janela e disse que estava tentando resolver a situação do jeito dela. O policial insistiu para que ela baixasse o vidro e entregasse os documentos. Foi aí que, de repente, ela mudou de atitude. Abriu um pouco mais a janela, fingiu que ia colaborar e, num movimento rápido, subiu o vidro de novo, prendendo o braço do oficial. Ele tentou se soltar, mas a mulher manteve a janela travada e ameaçou acelerar o carro. Rapidamente, outros policiais intervieram e quebraram o vidro para libertar o colega. A motorista foi retirada à força do veículo e presa imediatamente. No final, além da infração de trânsito, ela acabou respondendo por agressão contra um agente da lei, resistência à prisão e obstrução da justiça. Mas agora vem o caso mais chocante de todos. Aquele que virou um escândalo nacional. Quando falamos de segurança em prisões, a última coisa que esperamos é que um agente da lei esteja envolvido em um escândalo dentro do próprio sistema. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Linda de Souza Abreu, uma agente penitenciária do Reino Unido, trabalhava em uma das prisões mais conhecidas do país. Sua função era manter a ordem e garantir a disciplina dentro da unidade. Mas por trás das câmeras, ela estava envolvida em algo completamente inesperado. Um vídeo vazado revelou cenas explícitas dela com um detento dentro da própria prisão enquanto ainda estava fardada. O mais chocante, o vídeo foi gravado pelo colega de cela do preso e rapidamente se espalhou pela internet. A repercussão foi instantânea. Assim que o escândalo veio à tona, Linda pediu demissão, mas já era tarde demais. O caso gerou um verdadeiro terremoto no sistema prisional britânico, levantando dúvidas sobre a segurança e a integridade dos funcionários. Além de perder o emprego, ela passou a ser investigada formalmente e seu nome ficou marcado como um dos maiores escândalos dentro do sistema carcerário do país. Esse caso foi um verdadeiro choque, mas ele prova uma coisa. Quando as câmeras estão ligadas, nada passa despercebido. Esses casos mostram que, quando as câmeras estão ligadas, não há como fugir da verdade. Algumas pessoas tentam enganar, outras acham que podem escapar com truques absurdos, mas, no final, a justiça sempre chega. Cada um desses momentos foi registrado e serviu como prova incontestável das escolhas que essas pessoas fizeram. Seja por desespero, arrogância ou simplesmente falta de noção, elas acabaram se complicando ainda mais. O que essas histórias deixam claro é que, na hora do confronto com a lei, não adianta tentar manipular a situação. O que realmente importa não é a esperteza, mas sim as consequências dos próprios atos. Agora eu quero saber sua opinião. Qual desses casos foi o mais absurdo para você? Você acha que alguém realmente acreditou que poderia escapar? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque no próximo vídeo vamos mostrar prisões ainda mais inacreditáveis, capturadas por câmeras. Não perde!